Vou falar sobre TDAH, transtorno de distúrbio de atenção e hiperatividade. É chamado déficit de atenção, aparece na infância e na maioria dos casos acompanha o indivíduo por toda a vida. O que é o TDAH? É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno neurobiológico caracterizado pela combinação de sintomas de desatenção e hiperatividade, inquietude motora e impulsividade. O TDAH aparece na infância e, na maioria dos casos, acompanha o indivíduo por toda a vida. O tratamento é precoce e essencial para que o paciente consiga ter uma vida saudável e produtiva. Causas. O TDAH pode surgir a partir de inúmeras causas. Embora não exista um consenso científico, a maioria dos estudiosos concorda que a origem é multifatorial do transtorno, com seus componentes genéticos e ambientais, que provavelmente vários genes anômalos de pequeno efeito com combinação com o ambiente hostil formataram um cérebro alterado em sua estrutura química e anatômica. É possível dividir os fatores que causam TDAH em fatores neurobiológicos, que incluem genética e anormalidades cerebrais, e fatores ambientais. Fatores ambientais, transtorno correlacionado ao tabagismo na gravidez, embora parte dessa associação reflita um risco genético comum. Pode afetar a história de abuso infantil, negligência, múltiplas adotivas, exposição e neurotoxinas, chumbo, infecções como encefalite e exposição ao álcool durante a gestação. E os fatores ambientais têm os fatores genéticos e prevalência maior em filhos e pessoas com TDAH em relação a pessoas sem problema. E anormalidades cerebrais, estudos de imagens feitos no cérebro mostram evidência de disfunção em pessoas com TDAH no corte pré-frontal, núcleo da base, cerebelo e outros. Tipos. O TDAH pode se apresentar com sintomas de desatenção e de hiperatividade, impulsividade, e de acordo com a quantidade desses sintomas, podemos classificar o TDAH em 3 subtipos. Apresentação combinada, se tanto critérios de desatenção, hiperatividade e impulsividade são preenchidos nos últimos 6 meses, predominantemente atento quando os critérios de desatenção são preenchidos nos últimos 6 meses, mas os critérios de hiperatividade não são, e predominantemente hiperativo e impulsivo, quando os critérios de hiperatividade é preenchido nos últimos 6 meses, mas os critérios de desatenção não são. Além disso, a pessoa pode ter 3 diferentes graus de TDAH. O leve, poucos sintomas estão presentes, além daqueles necessários para fazer o diagnóstico. Os sintomas resultam não mais do que pequenos prejuízos no funcionamento social, acadêmico e profissional. Moderado ou prejuízo funcional que leve ao grau estado presente e grave. Muitos sintomas, além daqueles necessários para fazer o diagnóstico, estão presentes, ou vários sintomas particularmente graves estão presentes. O sintoma pode resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional. Sinais de sintomas de TDAH. Sintomas de TDAH envolvem um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que interferem no funcionamento do desenvolvimento da criança, e eles incluem deixar de prestar atenção a detalhes ou cometer erros por descuido em atividades escolares de trabalho ou durante outras atividades, ter dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas, não escutar quando lhe dirige a palavra, não seguir instruções, não terminar a tarefa de casa, tarefa doméstica ou tarefas no local de trabalho, ter dificuldade para organizar tarefas e atividades, evitar não gostar de relutar, se envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado, com tarefas escolares, deveres de casa e preparo de relatórios e outros, perder objetos necessários à tarefa ou atividade, ser facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados, ser esquecido em relação a atividades cotidianas, remexer ou batucar nas mãos, os pés ou se contorcer na cadeira, levantar a cadeira na sala de aula ou outras situações nas quais espera que permaneça sentado, correr ou subir nas coisas em situações onde é inapropriado em adolescentes ou adultos, ter sensações de quentude, ser incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente, não conseguir ou sentir confortável em ficar parado por muito tempo em restaurantes, reuniões e outros, falar demais, não conseguir guardar a voz ou aguardar a vez de falar, respondendo uma pergunta antes que seja terminada, completando a frase dos outros, ter dificuldade de esperar a sua vez, interrompe ou se mete em conversa de atividade, tenta assumir o controle dos outros que estão fazendo ou usar as coisas dos outros sem pedir. No geral, é preciso que a criança apresente 6 ou mais desses sintomas por mais de 6 meses, antes de ser feito o diagnóstico, já que adultos e adolescentes com mais de 17 anos é preciso apresentar apenas 5 desses sintomas. É preciso haver evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico e profissional, que reduzem a sua qualidade. E os sintomas não devem ser explicados dentro do outro transtorno mental, como transtorno bipolar e transtorno de personalidade. Diagnóstico. Diagnóstico por TDAH é clínico, feito por médico especialista em TDAH. Não é necessário exame de ressonância magnética ou eletroencefalograma ou qualquer outro
que avalie características físicas. Também não é preciso fazer avaliação neuropsicológica, apenas em casos específicos. O processo diagnóstico TDAH segue em relação a critérios médicos específicos, incluindo a determinação de subtipo, nível de remissão e gravidade do transtorno. As consultas de pessoas com transtorno são mais longas, pois é preciso colher histórias de pacientes e seus familiares mais próximos, em função da grande etabilidade do TDAH. Além disso, é necessário entender como transcorrer a gestação, parto, período pós-desenvolvimento neuropsicomotor, esfera social e escolaridade. A primeira consulta deve ser feita somente com a mãe e com os pais. A segunda deve ser feita com o paciente, que pode ser criança ou adolescente. E a terceira com todos reunidos. Inclusive, alguns adultos precisam chamar os pais, o cônjuge e outros familiares para a reportagem como se transcorresse os primeiros anos de vida, pois muitos adultos podem não se lembrar de dados importantes de sua infância, escolaridade e outros dados da vida. Os especialistas que podem diagnosticar o TDAH são psiquiatra, neuropsiquiatra, neuropediatra e neurologista. Tratamento do TDAH se baseia em multidisciplinar, se baseia em intervenções profissionais de várias áreas, como da área médica, da saúde mental e da psicológica, avaliações com psicólogo, fonoaudiólogo, psicomotrista, otorrinolaringologista e outros especialistas podem ser necessários. Além disso, portadores de TDAH e familiares devem frequentar grupos de apoio psicoeducativo sobre TDAH, nos quais os profissionais de saúde falam sobre o transtorno com informações claras e objetivas, para que eles aprendam a lidar com os sintomas e também possam trocar vivência e experiência com outros portadores e familiares. A orientação dos pais é fundamental, pois instrui a doença e facilita o convívio familiar, nos ensina a lidar com a criança e prevenir futuras recaídas. Terapia cognitivo-comportamental para TDAH. Em relação às intervenções psicoterápicas mais estudadas com maior evidência científica e eficácia para os sintomas cardinais do TDAH, a terapia cognitivo-comportamental. Crianças com TDAH são muito desadaptativas e demandam técnicas comportamentais que podem ajudar muito. Nem toda criança com transtorno necessita fazer psicoterapia. O quadro somente exige orientação familiar. Nos casos mais complexos, o prejuízo funcional em várias áreas, presença de comorbidade, pais e opiniões discordantes, devemos iniciar o tratamento da psicoeducação familiar e suporte educacional. As famílias em que o TDAH for frequente devem ter muito cuidado com as variáveis ambientais que podem servir de gatilho para aqueles que tiveram predisposição ao transtorno. Medicamento de TDAH mais utilizado é o Concerta, Ritalina, medicamentos como Efezol XR, que contém velacina, com um princípio ativo que também pode ser prescrito pelo médico responsável pelo tratamento. Então hoje eu falei um pouco do TDAH, que é o transtorno de déficit e atenção e hiperatividade, que geralmente o portador dessa doença tem desatenção, né, e déficit para aprender e hiperatividade e impulsividade.